Agora, deixa eu falar, eu vou entrando aqui nesse quarto bloco, né, que é pensar dentro do currículo. E aí, eu gostaria que vocês pensassem a cultura digital, César, novas tecnologias, tal, o que nós estamos pensando, assim, o que pode estar dentro da escola, qual é o papel das novas tecnologias, da cultura digital, mas para Carminha, eu queria ver assim, essa discussão toda, né, quando a gente abre, pensa educação e cultura, pensando na questão da participação, democracia, sustentabilidade, e a educação integral nisso. Como que a educação integral é uma saída para isso? É uma alternativa? Como que você vê isso? É uma alternativa para a sustentabilidade? Não, uma alternativa para... a educação integral é uma alternativa para que o currículo da escola possa estar integrando tanto essas questões de diversidade cultural, da comunidade, de uma educação para a democracia. Quer dizer, é pela educação integral que a gente pode estar trabalhando todas essas dimensões que a gente discutiu aqui. Olha, Maralice, em algumas redes, em alguns sistemas que eu conheci andando nesse Brasil, em municípios, ela realmente responde. Ela realmente oxigena o trabalho da escola, ela modifica. Mas na maioria não. Quero dizer por que na maioria não. Primeiro, eu acho que a educação integral ela ainda está sendo fortemente trabalhada do primeiro ao quinto ano. Do primeiro ao quinto ano a gente nem sente problemas porque ele está muito mais redondo, né, vamos dizer assim. Agora, a segunda etapa do ensino fundamental eu tenho muito pouco. E quando eu tenho realmente uma cisão entre o turno regular e o turno que chamam de educação integral, que na realidade não se conseguiu juntar. E talvez por essa minha experiência agora com essas duas escolas públicas, eu nem sei se consegue juntar. Eu acho que realmente a escola tem muita dificuldade de sair de um modelo e de uma rotina pedagógica que se chama 50 minutos para cada professor, aulas estanques, especializadas, ela não consegue sair desse modelo. Ela nem consegue, até pela carga horária, como distribuir melhor a carga horária, fazer aulas dobradas. E se fizesse pelo menos aulas dobradas, não de 50 minutos, mas de 1h30, ela poderia trabalhar o assunto um pouco diferente. Acho que é difícil você ter isso. Agora, e acho que ainda a educação integral não está bem compreendida. Não está bem compreendida naquilo que é o fundamental da educação integral, que é o trabalhar as várias dimensões humanas, o cognitivo, o afetivo, o físico, o sensitivo, a experiência, enfim, tudo aquilo que trabalha a totalidade do aluno. Eu acho que isso também não está claro na escola, ainda. Mas eu ainda aposto na educação integral, porque ela é 10 mil vezes melhor, mesmo que ela ainda funcione como tempo integral, ela ainda é melhor do que uma escola sem tempo integral. Mas não acho que ainda nós consigamos, porque a escola não aderiu a uma nova estratégia metodológica. E mesmo a um currículo mais transversalizado. Entendeu? Não sei se eu tive esse momento. Fica mais no mesmo. Tem um cartoon que eu vi uma vez que me impressionou muito em relação a essa questão, por exemplo, das tecnologias da escola. Né? Ele tinha um quadrinho que alguém dava para o professor um giz. O professor pegava o giz. Aí ele era empurrado dentro de uma sala onde todo mundo tinha telefone, tablet, uma coisa, e um quadro negro na frente dele. Então, a nossa escola, por mais que tenha aquela coisa de informatizar, e eu tenho uma experiência muito estranha, eu vou em salas, em colégios por aí, onde a sala de informática está trancada. Os alunos não podem entrar na sala de informática sem uma supervisão e tal. Ou a sala de informática ela é usada como uma lan house e ela está desvinculada do processo pedagógico. Ela não está, ela é uma lan house, é um lugar onde os alunos vão lá para
acessar a internet. Então, eu acho que, da mesma forma que a educação integral ainda não se encontrou dentro da escola, a questão da tecnologia também está completamente fora de qualquer tipo de compreensão no processo educativo. Ela faz parte do universo do aluno, de todas as classes sociais, não tem mais essa de aluno pobre não tem acesso a tecnologias, porque tem, ele vai na lan house, ele tem um telefone que de alguma maneira consegue fazer alguma coisa, mas o professor não. O professor continua dando aula como se dava aula há 20, 30, 40 anos atrás. Ele não tem a capacidade de trazer para si toda essa velocidade de informação e transformação de conhecimento que as tecnologias oferecem. E aí, olha, só uma coisinha só apresentar, que eu achei essa muito... Eu acho que não é só isso, é como trabalhar esse aluno, que é muito diferente hoje. Ele já foi contaminado pela tecnologia. Sim. Não se volta mais, como diz você, todos têm celular e todos se comunicam com a mensagem o tempo todo. Eles se conversam. Então eu acho que não é que ele mudou. Então eu vou dar um exemplo. Nós fomos dar 3 aulas de geografia numa das escolas, na nossa relação, porque não tinha professor de geografia. Não fui eu a dar aula, graças a Deus eu sou péssima para isso. Mas a Karina, que foi comigo, graças a Deus, a gente fez uma aula que era sobre o globo terrestre, sobre o Brasil no planeta, umas coisas assim. Mas tinha um assunto, eu não sei nem isso reproduzir, mas tinha um assunto concreto a trabalhar dentro dessa temática. O que aconteceu é que os meninos começaram a voar nas perguntas que eles faziam. E você tem que ouvir as perguntas dos meninos, por isso que eu disse, graças a Deus que era a Karina. Então, eles perguntavam assim, mas por que São Paulo não neva? Por que os polos é assim? Por que o planeta, por que o Sol vai acabar? Porque vai acabar o Sol, não é? Então, vai acabar o mundo agora? Quanto tempo? A que horas? E assim vai. Não, é isso mesmo. Porque a cada teminha que você ia avançando, ele fazia perguntas. E essas perguntas dispersavam. Se o professor, daí nós temos, para o professor é uma loucura se ele não tiver competência para isso. Porque se ele quiser cobrir o assunto dele, ele desconcentra o aluno e dispersa o aluno. Porque o aluno perde o interesse em seu tema e não responder as questões ou querer voltar ao seu tema. Caso contrário, você navega com ele nas questões que ele faz. Ao navegar nas questões que ele faz, ele se apropria do conhecimento. Sim. E mais, você descobre uma coisa que normalmente a gente diz que ele não tem. Que ele não tem repertório nenhum, que ele não tem bagagem nenhuma, esse pobre. Coitado do aluno da favela. E não é verdade, porque ele também assiste a mídia e ele está por dentro das reportagens da contemporaneidade, da atualidade, que muitas vezes o professor não está. Então, a Karina que captou isso também, porque ela gosta de ver essas coisas na televisão. E por isso também respondeu muito bem. Mas é a questão de que ele acompanha, assim, depois ele chega na classe e ele quer fazer algumas perguntas que têm a ver com o que ele... Isso torna o professor refém das suas limitações, porque ele é questionado num conhecimento online. Online, é o tal assunto do online, por isso que eu estou dizendo, mudou o jeitão de ser do aluno. E o professor não aguenta, porque ele é bombeado por perguntas, que é o link que ele está fazendo. Ele está fazendo várias ligações. E ele está abrindo várias janelas ao mesmo tempo. Ele não está centrado só naquele pedaço. É genial a aula desse aluno, mas não é esse professor. Você está falando, eu lembrei eu estava conversando com vocês aqui do Barbeiro, que é o Barbeiro. Isso acho que era um texto, há uns 15 anos atrás, pelo menos, que ele falava que o mundo, antes disso de internet, não estava falando de internet, ele estava falando simplesmente de desafiar a televisão. Então, como se constrói conhecimento hoje, as pessoas, aqui assistindo uma publicidade aqui, aí muda para novela, depois muda para o outro, e ele
vai construir esse conhecimento nessa coisa fragmentada. Eu estou me lembrando disso porque você falou das perguntas. E é assim que o aluno constrói o conhecimento. E a escola é incapaz de fazer isso, porque o conhecimento dela é linear. Vai na página 1, vai para 2, a 2 vai para 3, a 3 vai para 4. E é assim que o professor foi formado. Ele não dá conta desse aluno que faz isso, porque ele já nasceu assim, é outra, é super, foi muito interessante essa aula. Ele mudou, e ele constrói conhecimento, é isso que é o meu posto, não é só que é uma ferramenta, ele constrói conhecimento de uma forma diferente, é outra coisa cognitiva, que é, não é apenas um instrumento que é mais rápido, é muito mais do que isso. O que é essa cultura digital? Eu acho a história da Carminha genial, porque eu acho que ilustra bem uma coisa, que eu acho que a cultura agrega ao processo educacional, que é a história antropológica, perceber ele não como um depositário do saber linear, acumulado, mas como um portador de conhecimento, de informação, que traz uma série de conteúdos para a sala de aula. Eu acho que esse caos é genial, porque ilustra bem como a tecnologia pode ser um pesadelo ou pode ser a solução para esse professor. Né? Eu acho que uma política para a cultura digital articulada com a política educacional seria um ingrediente fundamental para exatamente virar o sinal dessa relação na escola. E em muitas direções. Né? Entendendo a tecnologia não só como um instrumento técnico, mas como uma mudança cultural mesmo na escola. Eu acho que é isso. Novas relações humanas. Né? Quer dizer, usar o e-mail, colaborar com o Facebook, se comunicar mais por internet, são mudanças de cultura, de relações humanas profundas. Então, assim, podem estar a serviço de uma mudança educacional profunda, se a escola tiver também domínio desses instrumentais e das suas consequências para poder utilizar. Então, eu acho que uma reciclagem, uma atualização, obviamente, do corpo da escola, do corpo docente, do corpo diretivo da escola, para que o próprio corpo diretivo tenha que estar absolutamente familiarizado né, com esse universo, para que não haja esse deslize, essa diferença esse fosso, esse abismo entre a cultura do aluno e a cultura do professor. Eu acho que é possível aproveitar o barateamento das tecnologias contemporâneas, que aí nós, da área cultural, a gente soube aproveitar muito essa questão da produção dos equipamentos para a produção cultural, entendendo que eles estão muito próximos hoje da caneta e do papel, no sentido da acessibilidade, para a expressão, para a produção. Só para entender, o que você diz que a área cultural soube aproveitar muito mais? Que as políticas para a cultura, mas as políticas para a cultura, e aí não só a nível federal, eu sinto que isso é uma coisa mais ou menos generalizada, tem investido muito na democratização desses equipamentos como ferramentas de expressão e criação, entendendo, tirando o jovem daquela função consumidor, né, ou da chave criação artística na velha escola, na velha disciplina de educação artística, onde meia dúzia de habilidades muito simplórias eram colocadas à disposição para inseri-lo como protagonista na produção de uma gramática audiovisual, na possibilidade de postar seus vídeos, de realizar suas edições. Isso é extremamente atrativo, exerce uma cidadania plena e é subutilizado pelo sistema educacional. Nos projetos de ONGs culturais, pontos de cultura, isso é feijão com arroz. Isso nem se discute mais, assim, mas a escola não foi preparada para isso. Né? Uma formação, eu consigo imaginar facilmente uma formação de 3, 4 meses, em escala nacional, rapidamente dando conta disso. Não tem nenhum quebra-cabeça, nenhum mistério e tudo mais. Então, a democratização do acesso à produção de conteúdos, transformando consumidores em produtores, não meramente consumidores, e acompanhada de uma agenda de formação cultural dos professores. Porque, no fundo, o temor do professor não é tanto pela tecnologia, mas pelo que ela abre de referências, que ele não manipula. Nome de diretor de cinema, das séries de TV que estão bombando no imaginário juvenil, do universo
e que são hoje referências num mundo onde está cada vez mais difícil. Eu acho que esse é um belo debate para realizar, tanto na cultura quanto na educação, trazendo ambos. Essa linha entre cultura erudita e cultura de massa, cada vez mais borrada, entre cultura da base da sociedade, cultura que vem do topo, essa fronteira cada vez menos faz sentido, torna necessária uma formação de um repertório cultural que não discrimine as manifestações culturais, de preferência jovem, e que torne o professor e a diretiva da escola absolutamente, se não é da preferência estética, mas que manipule essas referências como cultura. Porque aí você está meio passo para dialogar e usar isso como uma ferramenta. Porque só tecnologia, eu penso muito assim, esses cursos de Windows, Word, isso aí, isso é um bumerangue, isso gera a reação de trancar o computador, porque agora, algo integrado com acesso à cultura, né, ampliando leitura, ampliando referências, indo ao cinema, baixando filmes, agora tem uma série de serviços legalizados, né, para baixar filme barato, vídeo, está tudo na mão, gente, não tem mistério. Você sabe que você está falando. Mas tem experiência, Teodoro, porque eu lembrei justamente da experiência aqui em São Paulo, na Zona Leste, com um projeto de comunicação, comunicação de ensino, com escolas, com professores e com alunos, trabalhando essas questões de blog, de vídeo, de TV de rua, TV comunitária, rádio dentro da escola e tal. E é muito legal ver os depoimentos dos professores, porque eles começam a ter uma outra relação com os alunos, e assim, tem vários problemas, não é um e dois, de mostrar que assim, aquele aluno que ele achava que era um horror dentro da sala de aula, ele conheceu um outro aluno, que era assim, era super motivado, mobilizado e tudo, que ele passou a olhar esse aluno de outra forma. É muito bonito, tem vários depoimentos assim, por quê? Porque aí aquele aluno devia achar chatice todo o conteúdo, ele se mostrou inteiro, era motivado, mobilizado nas atividades de vídeo, de rádio, comunitário e tudo. Como era junto com o professor, ele conseguiu olhar isso. Claro, são os professores que toparam entrar nesse projeto, já tem uma disponibilidade para isso, mas ele achava que aquele aluno era péssimo, ele só brigava com o aluno e passou a ter uma outra relação. Então, isso é muito. Virou a direção da gravidade. Exatamente. É por essas experiências pontuais que a gente vê por aí que eu tenho a crença de que dá para mudar. Que dá para mudar, dá para reverter, dá para... Tem muita semente já sendo ligada. Fala, Eu diria que é tão pontual. Tem coisas mais Eu amplas. acho que ela está pulsando. O Brasil Não, é impressionante. Isso é verdade. Eu sou mais admirador. Se juntasse isso que o Alfredo fala com a escola, se essa relação se aproximasse, se tivesse um encontro, a escola virasse um centro cultural constante, né? Eles já estão aí, a escola no Brasil inteiro. E tem produção cultural no Brasil inteiro. Se eles precisam se juntar, ligasse isso, pode ser fantástico. Tem uma outra dimensão que eu acho que o momento é tão mais otimista para mim, que eu acho tão bacana, porque tem um dado. Nas tecnologias tem uma coisa mais revolucionária que nos últimos anos estão mais à mão da gente do que a gente imagina. Porque antes de ter acesso às tecnologias, aos equipamentos, né, aí tinha uma coisa que a gente chamava assim, produto. Tinha uma coisa chamada download. Só desse consumidor. Agora o quê? Você publica. Você publica, é prático. Essa que está na ponta do seu dedo. É um lápis. É um lápis. Você publica, essa pega publicar, você pode produzir uma revolução absurda. E está produzindo uma revolução absurda. Se apropriar, se apropriar do professor falar, do professor botar um conhecimento, do menino expressar. De cada disciplina ter seu blog, seu blogar sua disciplina. A capacidade de você gerar, de você publicar, de tornar público, é fantástico. Por causa dessa possibilidade hoje de estar onde todo mundo alcança. Aproveitando esse que é o